Vamos falar agora sobre interceptação ou intercepção. O que seria isso? Quando chove, em locais que haja vegetação, prédios, etc., a interceptação ela ocorre quando a parte da água da chuva, parte do volume da chuva, é retido pela vegetação ou por prédios, casas, enfim. Vamos considerar um ambiente natural. Então, parte do volume da chuva fica retido pela vegetação e pode ser usado por outras plantas epífitas, ou a água retorna à atmosfera por evaporação, certo? Mesma coisa quando a chuva é interceptada por telhados de casa. É interessante quando há interceptação, porque há uma minimização da erosão do solo. Isso já foi provado em estudos, né? Que o solo ele é menos erodido quando há vegetação nativa, ao invés do solo cru, o solo sem a vegetação, porque a chuva vai erodir menos esse solo. E agora está aparecendo na tela uma tabela que mostra isso, onde numa área que tenha uma bacia hidrográfica natural com florestas, 80 a 100% da chuva é retida e de 0 a 20% é escoada. Isso significa que a chuva não erode tanto o solo. Em locais com ocupação agrícola, cultivos, 40 a 60% da chuva é retida e de 40 a 60% é escoado. Quando há essa quantidade de água escoada, a água que escoa, ela leva também os nutrientes e vai levando parte do sedimento do solo. É aí que a gente chama que vai erodindo o solo. As bacias hidrográficas que têm uma ocupação residencial de 40 a 50% da chuva, ela é retida no local e de 50 a 60% vai escoar. Se a cidade tiver galerias pluviais, parte dessa chuva vai para as galerias pluviais. E as bacias com grande ocupação urbana, de 0 a 10% da chuva fica retida no local. 90 a 100% escoa. É daí onde vem as enxurradas nas ruas, por isso que é importante ter galerias pluviais ou fluviais nas cidades. Está aparecendo na tela uma outra tabela. Nessa outra tabela, vai mostrando, de acordo com a ocupação, tipo de vegetação do solo, o quanto que se perde de terra dentro de um período de chuva, dentro de um ano de chuva, tá? Então, a perda de terra aqui mostrada é cada quilo por hectare durante um ano. E quanto tempo demora para desgastar 15 centímetros de solo, e esse tempo é calculado em anos. Então, por exemplo, quando a vegetação é a mata original, durante o escoamento da água da chuva pelo solo, há uma perda de 4 quilos por hectare ano de terra, é uma perda de terra de 4 quilos, né? E demora 440 mil anos para desgastar 15 centímetros de solo. Se a vegetação for uma simples pastagem, há uma perda de 400 quilos por hectare ano de terra e um tempo de desgaste de 4.000 anos para 15 centímetros de solo. O tempo de desgaste de 15 centímetros de solo leva 4.000 anos. Já uma área que tem cafezal, há uma perda de 900 quilos hectare ano de terra e um tempo de desgaste de 15 centímetros de solo de 2.000 anos. Agora veja bem, a soja, que tem sido tão criticada por estar substituindo a floresta amazônica. A perda de terra quando há escoamento da água da chuva é de 20.000 quilos por hectare ano, e o tempo para desgastar
15 centímetros de solo são de 85 anos. Isso é bastante coisa. E a plantação de algodão perde em terra, com escoamento da água da chuva, 26.600 quilos hectare ano, em um tempo de desgaste de 15 centímetros de solo de 70 anos. Isso é bastante coisa. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é a diferença entre evaporação e evapotranspiração. A evaporação, ela é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, tá? Essa água é a água que está em lagos, rios, oceanos. Já a evapotranspiração seria a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, mas proveniente da transpiração de seres vivos, como plantas. Ambas existem técnicas de medição. Na evaporação, para medir o quanto há de evaporação em uma determinada área, existe um tanque. Para fazer isso, é usado um tanque com um termômetro flutuante, uma espécie de régua que vai medir o quanto que foi perdido de água naquele tanque. Esse tanque é de volume conhecido e acoplado ao tanque tem um anemômetro. O anemômetro vai ser um instrumento usado para medir a direção do vento e sua intensidade. Já para medir a água perdida na evapotranspiração, é feito um outro aparelho diferente, onde é medida a diferença da água que infiltrou com a água que se perdeu nas plantas. É um pouco mais complexo. Por hoje vamos ficar por aqui.